Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara se reúne e apresenta relatório preliminar com sugestões às autoridades para o meio ambiente da cidade. Câmara de Campinas aprova a criação da Frente Parlamentar de Estudos e Análises dos Impostos e Taxas Municipais. Vereadora Débora Palermo vai ser a presidente. Vereador Permínio Monteiro questiona a Prefeitura sobre a lei municipal que isenta circos e parques do pagamento de taxas administrativas. E confira como foi a 9ª edição do projeto Câmara Integrada, que reforça a convivência entre servidores. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e a Prefeitura de Campinas lançou uma campanha para estimular os cidadãos a pedirem nota fiscal de serviços. Entenda o que é o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e como isso pode ajudar Campinas. O repórter André Aranha conversou com o diretor de Receitas Mobiliárias, que explicou tudo. Com o slogan Você Pede, Todo Mundo Ganha, a campanha incentiva cidadãos a pedirem nota fiscal de serviços. Então é importante a consequência do ato de você pedir nota fiscal, que tudo acontece, né? Aquele ato que você está fazendo, naquele momento, aquela solicitação, ela tem uma consequência lá na frente em prol dos serviços públicos. Se a gente demonstrar de forma clara, transparente, que há um resultado para a solicitação da nota fiscal, há um resultado para pagamento do imposto dele, acho que o cidadão vai ficar mais atento a essa necessidade de nota fiscal e atento a que aquele ato dele tem uma repercussão positiva para ele e para a cidade dele. O imposto sobre serviços de qualquer natureza é a maior fonte de renda do município, representa aproximadamente 20% do orçamento, garantindo assim recursos para diversas obras. A gente reforça mais ainda que o tributo é uma consequência da prestação de serviço, mas a nota fiscal também, que a gente foca aqui na pedida da nota fiscal, ela também traz segurança ao cidadão, que é um documento do serviço prestado. Se precisar fazer alguma troca, algum acerto, junto ao prestador de serviço, também servirá como comprovante da prestação de serviço e, consequentemente, pagamento do serviço. Então, essa solicitação de serviço é rápido, pede para o prestador de serviço fazer a emissão da sua nota fiscal, você sai tranquilo. Isso repercute como? Com a emissão da nota fiscal de serviço, cria-se o laço, né, a obrigação tributária do ISS. Consequentemente, dentro da data de vencimento, o prestador de serviço fará o recolhimento do ISS, que virá aos cofres públicos. E com esse dinheiro, a Prefeitura trabalhará da melhor forma em prol dos serviços públicos, seja com a construção de creches, seja com a pavimentação que está ocorrendo na cidade de Campinas, seja com a reformulação de escolas. Devem fornecer nota fiscal todo prestador de serviços, como clínicas médicas particulares, lojas de animais de estimação e escolas particulares, por exemplo.
O diretor de Receitas Mobiliárias explica que o objetivo da campanha é a educação. Nós temos educação para o trânsito, temos educação do meio ambiente e precisamos ter educação para os tributos. Acho que faz parte da cidadania, acho que é uma obrigação até do poder público trazer essa transparência para o cidadão tomar consciência disso, se incorporar a essa campanha e saber que esse tributo, esse imposto que ele está pagando na nota fiscal está sendo revertido para ele. Ele reforça que no Hot Site o cidadão também pode consultar se um prestador de serviços está regularizado. No Hot Site, essas ferramentas já existiam, mas a gente deixa mais claramente apontado no Hot Site que existe a busca no site da Prefeitura do Consulta Situação Cadastral. Você pode pegar lá o CPF da pessoa, o CNPJ da pessoa e consultar lá, ver se a pessoa está inscrita no município de Campinas, né? Evidentemente, essas inscrições são para aquelas pessoas com sede no município de Campinas, né? Não tem um CNPJ que está em Sumaré, que está em Hortolândia ou que está em Valinhos, não vai ser consultado no nosso site. E a gente também disponibiliza de qualquer forma também no site o acesso ao site da Receita Federal, que também você pode consultar lá se a empresa também através do CNPJ, ela possui inscrição no CNPJ, ela está corretamente inscrita. Se está corretamente inscrita, a possibilidade dela estar adimplente com as obrigações municipais é grande, mas continue exigindo a nota fiscal, por favor. O comércio campineiro está otimista com o Natal e prevê movimentar quase 3 bilhões de reais neste fim de ano. Faltando menos de um mês para o Natal, as compras de fim de ano começam a aquecer o comércio na cidade. Conforme a Associação Comercial e Industrial de Campinas, o Natal deve ser bom para a cidade, superando as vendas do ano passado. A ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, espera movimentar 6,7 bilhões na região metropolitana e 2,9 bilhões no comércio campineiro. A nossa perspectiva é um aumento de em torno de 2,5% em relação ao ano anterior, que certamente o pagamento, às vezes é com Pix, que é uma nova modalidade que está cada vez mais forte, e também com o uso do cartão de crédito. A gente também recomenda que as compras sejam bem feitas para que as pessoas não se endividem novamente e depois vira uma bola de neve constantemente. Novamente. O programa de renegociação de crédito, o 13º salário, descontos e lojas abertas até mais tarde são alguns fatores que acabam influenciando no poder de compra, como destaca o economista da ASIC. Nós esperamos realmente um aumento nas vendas em função de alguns acontecimentos, vamos dizer que nacionais. O programa Desenrola do governo federal, que está possibilitando as pessoas que até então estivessem com os nomes negativados de fazerem acordos muito vantajosos, com redução de até 99% do valor devido e permitindo assim que as pessoas obtenham crédito para fazer novas compras. Campinas esse ano está com uma proposta muito boa, chamando Caminho do Natal, Caminho dos Sonhos, que é uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial, onde haverá iluminação nas ruas de Campinas, a Casa do Papai Noel no Largo do Rosário, um caminhão itinerante, uma carreta com apresentações todas voltadas para o Natal. Tudo isso atrai a população, principalmente para o comércio de rua. Quem trabalha no comércio já comemora a movimentação. As vendas tá muito boa, né? Muitos clientes bons. Aqui a gente vende por atacado também, né? E a loja é muito grande, tem muita utilidade, né? E tá ótimo, a gente já tá vendendo bastante já. Muita coisa boa, movimentação, vender bastante mesmo, tudo que tiver no estoque a gente vai descer. O consumidor também se mostra animado referente às compras de Natal. Eu acho assim, sabe, uma lembrancinha para cada um, sobrinhos. Não vai ser aquele gasto muito alto, porque não tá dando nem para gastar, né? Mas uma lembrancinha a gente vai sempre dar, né, para os sobrinhos, primos, parentes, vizinhos. Não dá para passar em branco.
Não, não dá para passar em branco. Natal é Natal, né? Tem que fazer uma lista para não esquecer de ninguém. Olha só, nos meses mais quentes, o interior do carro pode se transformar numa verdadeira estufa, tornando a condução desconfortável e até perigosa. Por isso é importante tomar medidas para evitar a desidratação. Todo mundo está sentindo um calor muito forte nas últimas semanas. Olha só, quem usa carro sem ar-condicionado sabe que não está nada fácil. Os carros que não têm ar-condicionado, é importante que eles mantenham os vidros abertos, né? Manter os vidros abertos e evitar que o carro permaneça muito tempo no sol. E quando ele permanecer muito tempo, abrir as portas. Há quem use a própria porta como um abanador para trocar o ar mais rápido e conseguir utilizar o carro. Bom, independentemente de ter ou não ar-condicionado no carro, é preciso ter muito cuidado, até para não se machucar. Ter cuidado principalmente com a direção, porque às vezes ela fica numa temperatura tão alta que pode lesar a mão de quem encostar nela. Pois é, tudo isso é muito perigoso, porque causa um aumento na temperatura corporal. Inclusive, o condutor, em determinadas situações, pode até ficar sem a capacidade de reagir a algumas emergências. O uso de bancos ventilados é muito importante justamente porque a pessoa consegue ter o corpo refrigerado. Proteger a entrada de raios solares, né, ultravioleta, também é importante, seja com aquelas placas ou seja mesmo com os vidros de película de proteção ultravioleta. E também é importante para a saúde de quem está dirigindo, né, para que ele se hidrate, carregar sempre no carro uma garrafinha d'água. Quando um carro está parado com os vidros fechados, em apenas 5 minutos aumenta 10 graus a temperatura dentro do automóvel. É muito importante que o carro seja, quando estacionar, ou estacionar numa sombra de árvore ou num outro tipo de sombra. E quando for colocar o carro em movimento, que o carro esteja arejado. Primeiro arejar o carro para depois ligar o ar-condicionado. É muito importante que a cor do veículo, se for comprar um veículo novo, prefira uma cor mais clara, uma cor branca, uma cor prata, porque chega a dar a diferença de 20 graus entre uma cor preta e uma cor bem mais clara. Dicas importantes porque em breve o calorão vai voltar. Olha só, a campanha do Leão Solidário 2023 de Campinas tem o objetivo de incentivar a destinação de parte do imposto de renda devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas. Confira a importância de participar e como contribuir. Você sabia que a sua declaração de imposto de renda pode ser um ato solidário? A legislação brasileira permite que, ao invés de pagar todo o imposto de renda ao governo, pessoas possam destinar parte do valor a projetos de setores da cultura, esporte, assistência social e saúde. Isso por conta das chamadas leis de incentivo fiscal. Em Campinas, a campanha Leão Solidário é promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. O lançamento da campanha aconteceu no início do mês de novembro.
O Leão Solidário é um grande sucesso porque ele movimenta tanto o poder público quanto a sociedade civil. Então a gente viu a união de esforços da Prefeitura, junto com os dois conselhos, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal do Idoso, estimulando os empresários e as empresas para que elas possam fazer a destinação do seu imposto de renda retido. É importante dizer que isso não traz nenhum ônus para a empresa, muito pelo contrário, ela pode ter o abatimento e ela pode escolher que este recurso fique na cidade onde ela está, que é Campinas, investindo assim nas políticas públicas voltadas para a criança e adolescente e para o idoso. E no último lançamento que a gente teve recentemente, foi chamado os empresários e as empresas para que eles pudessem conhecer a nova plataforma, que é um site em que a pessoa que vai fazer a destinação, ela tem acesso a toda a listagem de todas as entidades, para que ela possa conhecer o trabalho desenvolvido e, mais do que isso, uma prestação de contas clara, que ela pode ver para onde foi esse recurso. Este ano, até o mês de outubro, a arrecadação do FMDCA, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, estava em R$ 1.973.747,41. Já o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas arrecadou no mesmo período R$ 817.188. Para a vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso da cidade, uma ação que permite a criação de políticas públicas. Esse recurso ele vai para o fundo, né? E esse fundo ele é fiscalizado por uma comissão do próprio Conselho Municipal do Idoso. E nós temos duas formas de poder fazer políticas públicas com esses valores, né? Nós estamos para publicar um edital do Conselho, então as OSCs vão poder, via projeto, ser aprovado no Conselho Projeto e receber dinheiro do fundo. E também o fundo ele vem apoiando a Prefeitura na criação de novas políticas públicas. A mais recente que nós tivemos foi o Centro-Dia da Pessoa Idosa, que todo mundo reconhece, agora em setembro foi inaugurado. O Conselho Municipal do Idoso, através do fundo, destinou R$ 2 milhões, os quais foram utilizados não só na construção do Centro-Dia, mas também na implantação do serviço. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente salienta a relevância da participação da sociedade no programa Leão Solidário. Então são projetos voltados para a área da educação, da assistência social, da cultura, saúde, projetos que visam pensar o cuidado dessa criança, o acesso dessa criança a todos os direitos que lhe são devidos, que ela precisa para se desenvolver, para crescer com dignidade, com respeito, né? E respeitando todas as necessidades do desenvolvimento dela, principalmente para as crianças mais vulneráveis, aquelas crianças que dificilmente acessariam projetos, né? Se não fossem a partir dessas destinações e desses projetos sociais a partir das organizações da sociedade civil. A destinação pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto pessoas jurídicas até o dia 30 de dezembro. É importantíssimo o Leão Solidário porque é um investimento em sorrisos, em transformação de vida. Esse recurso destinado vai na ponta, vai atender uma família, vai atender uma criança, um adolescente, uma pessoa idosa que talvez estivesse com seu futuro comprometido, que está com alguma situação de vulnerabilidade. E eles poderão sim ter sua vida transformada através dessa doação. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque hoje, às 7h30 da noite, lá no Centro de Ciências, Letras e Artes, na Rua Bernardino de Campos, número 989 no centro, acontece a exibição do documentário Jolumar Brito, a voz de Campinas. A trajetória de um jornalista e historiador autodidata que inovou o jornalismo e a literatura campineira em grande parte do século XX. Além da pesquisa sobre Jolumar
e registro da produção jornalística e literária, o diretor gravou depoimentos de familiares, amigos e ex-colega de trabalho, como o narrador de futebol Oliveira Andrade e o jornalista Zaiman de Brito Franco. 12:21. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo, porque a primeira parte da reunião ordinária de número 73 discutiu o atendimento de saúde para infecções sexualmente transmissíveis e sobre a AIDS. Olha só. O encontro promovido pelo vereador Cecílio Santos apresentou a estrutura de atendimento oferecida pelo município para o atendimento e tratamento das IST e AIDS. Então nós trouxemos aqui o IST AIDS, que é o seu coordenador, justamente para falar desse programa que atende muita gente. E é um programa essencial para as pessoas que precisam do tratamento do HIV, mas também outras doenças sexualmente transmissíveis. Para quem estranhou a nomenclatura, mudou mesmo. Antes se falava DST-AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, e agora a sigla é IST, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Eu sou médico infectologista, trabalho nessa área há aproximadamente 40 anos e hoje eu respondo pela coordenação do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS e hepatites virais. Na própria denominação nós já podemos perceber que é uma denominação nova, né? Antigamente nós chamávamos de doenças sexualmente transmissíveis, DST, e mais recentemente o nome mais adequado é infecções sexualmente transmissíveis. Segundo o vereador, os centros de saúde estão preparados para atender essas demandas, inclusive para as pessoas em trânsito pela cidade. E, havendo dificuldade, é importante buscar pelo responsável do local. As pessoas às vezes me perguntam se existe esse serviço disponível no município, porque às vezes ele vai no centro de saúde e a pessoa a quem ele se dirigiu no centro de saúde não tem essa informação. Mas é importante que você, ao procurar o centro de saúde, chame a coordenação da unidade. Educadamente peça para aquele servidor que está ali na recepção, olha, eu quero falar com a coordenação da unidade e esta pessoa certamente ela vai ter as informações para te passar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Porque às vezes as pessoas acham que é só ali pegar o preservativo e está resolvido. Não, o município oferta outros serviços especializados, como é o caso do IST/AIDS. O encontro teve a finalidade de esclarecer o programa e dar informações relevantes aos munícipes. Esse programa ele está dentro da Secretaria de Saúde, está no Departamento de Saúde e nós temos duas grandes áreas de trabalho enquanto programa. Assim, nós acompanhamos, definimos e coordenamos ações programáticas para dentro da Secretaria de Saúde, ela como um todo, mas também para fora da Secretaria. Então, o programa ele é muito mais amplo, ele vai além da Secretaria de Saúde, vai além da Prefeitura de Campinas. A informação correta para cada situação é essencial para prevenir e também, em alguns casos, para remediar o problema, que muitas vezes é cultural. O nosso mandato tem acompanhado bastante a política pública, né, de enfrentamento, né, e principalmente de entender como que nós podemos, inclusive, ajudar uma população que muitas vezes é marginalizada, criminalizada e também sofre com preconceitos. Para situações de remediação a quem foi inesperadamente exposto à contaminação, existe a PEP. Então, por isso existe a PEP, ou seja, se ela teve um acidente ocupacional e até 72 horas, no máximo, quanto antes melhor, mas até 72 horas, ela começa a tomar os medicamentos específicos para AIDS, que são denominados antirretrovirais, a probabilidade dela se infectar pelo HIV naquele acidente é muito pequena. Então, essa modalidade de PEP tem acidente ocupacional, violência sexual e relação sexual consentida. Para as pessoas que se expõem conscientemente a riscos, existe a PrEP. A PrEP é uma outra coisa. A gente sabe que mais de 45% das pessoas
não usam o preservativo regularmente. Essa pessoa sabe que ela está de risco aumentado, que a qualquer momento ela vai se infectar pelo HIV. Então, antes disso, ela pode entrar no programa da PrEP. Os nomes são parecidos. PEP, eu já falei, essa é PrEP, tem um R, porque é uma profilaxia pré-exposição. Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara promove debate sobre inovações e educação. O objetivo foi apresentar à Rede Municipal de Ensino as ações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, como o Pop Ciência e o Mais Ciência na Escola. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas tem como presidente o vereador Gustavo Peta. E a gente viu uma apresentação repleta assim, de possibilidades, de oportunidades para a cidade. Então foi muito interessante porque nós vamos buscar, né, que essas oportunidades, essas iniciativas cheguem em Campinas. Né? São possibilidades de investimento em laboratórios, em ambientes propícios para a formação de pesquisadores, de tecnologia e também de custeio de tudo isso, de bolsas para professores, alunos. Então é uma oportunidade muito boa, é o programa Mais Ciência nas escolas e que a gente quer trazer para Campinas a partir do ano que vem. O evento contou com a participação de Juana Nunes, que é a diretora deste ministério. Esse lugar, né, de pensar uma política de ciência e tecnologia mais focada no enfrentamento das desigualdades sociais, mais focada em pensar soluções para a população brasileira, não só no âmbito da educação científica ou da popularização da ciência, mas também de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência, segurança alimentar, tecnologias sociais, economia solidária. A coordenadora da TEDUC, Assessoria de Tecnologia Educacional, representou a Prefeitura de Campinas e reforçou a importância da união de forças do governo federal e do municipal para o fomento da tecnologia, da ciência e da pesquisa nas escolas. Campinas, ela adere ao PIEC, né, que é o Programa de Inovação e Educação Conectada. Então, a gente tem os medidores de internet já instalados em todas as escolas. E agora a gente está, você estava citando no início da sua fala, né, a questão da conectividade. Todas as escolas, elas têm um ponto de internet, mas um ponto na secretaria e um ponto no LIED, que é o Laboratório de Informática. Então, a Secretaria da Educação agora está investindo na ampliação, para que essa internet pedagógica, que a gente chama, chegue nas salas de aula, chegue para os professores, chegue para os alunos. Então, nesse momento, tem 10 escolas que já estão com esse projeto, né, de ampliação da internet, e a ideia é que até o ano que vem todas as escolas estejam de fato conectadas. A convergência de ideias foi elogiada pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu acho que o papel da política é a produção de convergências. É lógico que muitas vezes as divergências existem, as polêmicas existem, mas é preciso convergir para que a cidade possa ser beneficiada, os cidadãos de Campinas. E nesse debate que nós tivemos hoje, é a oportunidade da gente se apresentar enquanto cidade para trazer recursos federais para Campinas, para melhorar as condições das nossas escolas e tornar as escolas cada vez mais um ambiente em que se estimula a produção do conhecimento, a curiosidade pela ciência. Isso tudo é muito educativo, tanto na perspectiva da formação de cientistas, de pesquisadores, mas mais do que isso, na formação de cidadãos curiosos com a vida, com o conhecimento, com o desenvolvimento do país, da humanidade. Então é muito interessante, então por isso que eu acho que o debate foi muito importante e eu tenho certeza que ele vai germinar várias ideias e várias possibilidades para a cidade nos próximos anos. A Frente Parlamentar Ambientalista aqui da Câmara se reuniu e apresentou um relatório preliminar com sugestões às autoridades em relação ao meio ambiente de Campinas. No dia 21 de outubro, a Frente Parlamentar Ambientalista realizou um seminário sobre a questão ambiental de Campinas e debateu o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que altera o Estatuto da Cidade e faz alterações no uso do solo.
Em nova reunião, o vereador Cecílio Santos, presidente da Frente Parlamentar, apresentou um relatório preliminar abordando os objetivos desta fiscalização. O objetivo nosso é justamente estabelecer essas conexões com a Frente Ambientalista da Alesp, com o Ministério Público, com atores que vão nos ajudar a monitorar, porque esse é o papel principal da nossa função de fiscalizar, mas também não só fazer o processo de fiscalização, como nós fizemos no seminário também, juntar essas propostas. Foram muitas as propostas, nós vamos ver ao final do relatório, que já está condensado aqui, cerca de 65 sugestões que foram feitas. A vereadora Mariana Conte, membro da Frente Parlamentar, relatou preocupação com o projeto de lei complementar que está em vigor no município. Que já é um tema que é um tema que não é novo na cidade de Campinas, mas é um tema que veio com muita força a partir do processo de aprovação do plano diretor. Cecílio, eu vou ser muito sincera aqui, porque eu acho que é importante que a gente diga as coisas da forma como elas são. Na minha opinião, a gente está em curso na cidade de Campinas um crime ambiental sem precedentes, que não diz respeito apenas a uma lei, mas é todo um projeto que está se colocando em curso, um projeto econômico, político, que está vindo com várias etapas. A parlamentar seguiu contestando o projeto econômico para tornar a cidade atrativa para investidores. É nesse contexto que entra a Lei 207, que permite a expansão urbana na cidade de Campinas, em toda a área rural. A área rural da cidade de Campinas, ela é onde se concentram as nossas áreas verdes. As áreas verdes que são responsáveis pela recarga hídrica. A única fonte de abastecimento de água da cidade de Campinas é o rio Atibaia, que fica dentro da APA de Campinas, e que está sendo extremamente pressionada pelos condomínios. Isso foi uma coisa que foi apontada no relatório e no seminário. As áreas verdes que fazem a regulação térmica, se isso vai, na medida em que esse crime ambiental sem precedentes vai se consolidando na cidade de Campinas, nós vamos ter uma elevação cada vez maior da temperatura da cidade de Campinas. O vereador Cecílio Santos encerrou ratificando a preocupação em relação à oferta de água no município. Há mais uma proposta de flexibilizar aquilo que já era flexível, né, para atender uma parte de interessados que se dizem empreendedores da cidade. Então, é preciso a gente ter muita calma, muito cuidado, muita cautela, porque a água é um bem finito. E Campinas só tem um lugar onde capta água para distribuir para a cidade toda, que é justamente essa região da APA, né, Souza, Joaquim Egídio, e é justamente nessa área onde se quer flexibilizar do já flexível. Por isso, esse alerta que a gente faz. A Câmara de Campinas aprovou a criação da Frente Parlamentar de Estudos e Análises dos Impostos e Taxas Municipais e vai ser presidido pela vereadora Débora Palermo. A Câmara Municipal de Campinas aprovou o requerimento 2409 de 2023, apresentado pela vereadora Débora Palermo, que cria a Frente Parlamentar de Estudos e Análises dos Impostos e Taxas Municipais de Campinas. Conforme explica a vereadora, o objetivo da frente é promover estudos, análises, iniciativas, formular apontamentos e relatar ao Executivo. Uma frente parlamentar para a gente discutir as taxas e impostos da cidade, né? IPTU, ISS, ISQN, porque a gente tem visto que a maioria da população e mesmo o empresariado apontam que está muito difícil pagar esses impostos em Campinas, tanto que nós recentemente aprovamos de novo o PL, né, 287, que é o Refis. Por quê? Para as pessoas conseguirem refinanciar e pagar os impostos em Campinas. Débora salienta que pretende trazer para os futuros debates diversas instituições, economistas e professores das universidades da cidade.
Aí nós iremos trazer a sociedade civil, economistas, professores universitários, pessoas que possam colaborar, né, tecnicamente com isso e apoiar a população de Campinas aí com essa redução de impostos. Como autora da proposta, caberá à vereadora presidir a frente parlamentar. Já é até tardio essa discussão nessa casa, a população cobra isso de nós, que a gente reveja o IPTU, reveja os impostos, para que todos paguem, mas que não seja pesado para ninguém, né? Então eu acho que a gente se deve isso à população de Campinas. O vereador Permínio Monteiro questiona, através de um requerimento, o Poder Executivo sobre a lei municipal que isenta circos e parques do pagamento de taxas administrativas. Entre os apontamentos apresentados, o parlamentar quer saber se a Prefeitura tem previsão e prazo para regulamentar a lei que está vigente no município. O vereador Permínio Monteiro protocolou o requerimento de número 2400 de 2023, pedindo informações à Prefeitura de Campinas sobre a regulamentação da Lei Municipal 8.757 de 1996, que isenta circos e parques de diversão de pequeno porte do pagamento de taxas administrativas. Sim, fui procurado pela Associação Circense aqui de Campinas, onde são várias famílias de circo, e eles sofrem muito com essa questão do valor da taxa que é pago pelo uso do solo junto à CETEC. Considerando que a legislação está vigente, o vereador questiona qual a previsão para que o Executivo regulamente a lei e qual o prazo para que isso aconteça. A preocupação é em relação à forma, né, que eles são atendido, a forma que eles trabalham no município, e às vezes nem compensa, pagando esse valor exorbitante de taxa, eles fazerem a instalação do circo, porque é muito caro, ou diminui o valor da taxa, que seja um valor acessível para a instalação do circo, ou busca-se a isenção para a instalação do circo na cidade de Campinas. No requerimento, o Permínio ainda quer saber quais seriam os impedimentos para que a Prefeitura passe a conceder a isenção aos circos e parques de diversão. Onde estamos pleiteando para que aconteça essa isenção de taxa e possa fazer uma contrapartida, até com as escolas municipais aqui de Campinas, onde pode oferecer ingressos de forma gratuita para os alunos e que tenham acesso ao circo aqui na nossa cidade. O projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a criação de cargos públicos de provimento efetivo de auditor de controle interno na prefeitura esteve em pauta aqui na Câmara. Os auditores públicos da Prefeitura de Campinas foram recepcionados no plenarinho pelos vereadores Zé Carlos, Paulo Haddad, que é o líder de governo na Câmara, e pelo presidente do Legislativo, Luiz Rossini. A parte de fiscalização, ela é carreira própria de Estado. Nós temos carreiras próprias de Estado dentro da Prefeitura com plano de cargos próprios, assim como a Guarda Municipal e a Procuradoria. Também temos a Orquestra Sinfônica. Então, vem daí essa importância de tocar esse projeto, né, para sanar esse problema que nós temos em relação ao Tribunal de Contas do Estado e motivar a carreira de auditoria. Segundo o Executivo, serão criados 5 cargos de auditor de controle interno para suprir a defasagem desta função na administração pública municipal. Esse pessoal vieram aqui para reivindicar um plano de cargos, carreira e salário específico para a categoria deles. Já que a Guarda Municipal tem, os procuradores têm, eles também têm o direito, porque eles têm toda a autonomia em termos de arrecadação para a prefeitura. Esse pessoal é o que faz todo esse trabalho burocrático, que se não fosse eles, por exemplo, a arrecadação da prefeitura talvez não fosse tão boa, tão excelente do jeito que é. O projeto de lei recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade e foi aprovado em primeira discussão. É um projeto que requer audiência pública, ele foi protocolado a semana passada, agora ele está na coordenadoria de assuntos, né, aqui legislativo da Câmara Municipal. Esse projeto estando legalmente tudo embasado, tudo bonitinho,
Aí vem para a nossa comissão, que é a Comissão de Constituição e Legalidade. Aí nós, analisando, a gente já faz audiência pública e já colocamos para votação. O rito é esse, não tem um rito mais rápido para se fazer. Existe um regimento interno que nós temos que seguir. O Legislativo Campineiro promoveu a 9ª edição do projeto Câmara Integrada para reforçar a convivência entre servidores. A iniciativa, realizada uma vez por mês, comemora o aniversário dos servidores de todas as áreas do Legislativo, de funcionários terceirizados e também dos vereadores. Confira na reportagem como foi a comemoração no refeitório aqui da Casa de Leis. Organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, a 9ª edição do programa Câmara Integrada foi realizada pela Câmara Municipal, na manhã de segunda-feira, no refeitório do Poder Legislativo. O objetivo do projeto é reforçar os vínculos entre os servidores e proporcionar um clima organizacional cada vez mais positivo. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, vem acompanhando todas as edições do programa e disse que o balanço da iniciativa é mais que positivo. Que é uma oportunidade, primeiro, de conhecer quem está aqui, ajudando nesse esforço de fazer o trabalho que a Câmara faz, e é valorizar, né, esse servidor, esse colaborador da Câmara, porque eles são importantes. E quantos talentos, quanto dom, né, que cada um tem, que às vezes não é revelado no dia a dia. Eu acho que essa é uma ação permanente, ela não deve, independentemente de mudança de gestão, ser interrompida, porque ela está se mostrando exitosa, né, algo que nasceu para ficar. As empresas, as organizações privadas fazem isso. Eles sabem que reconhecer, valorizar o colaborador melhora o ambiente de trabalho, melhora a produtividade, inclusive a qualidade de vida, né? O Câmara Integrada de novembro comemorou os aniversários dos vereadores Cecílio Santos, Nelson Osseri e Paulo Haddad e de mais 25 servidores, inclusive de empresas terceirizadas, que prestam serviço para a Casa de Leis. Os aniversariantes puderam comemorar com um café da manhã e teve até o momento dos parabéns. O que a gente quer com isso é que o ambiente de trabalho da Câmara seja saudável, seja feliz. A gente quer que as pessoas curtam, né, participar, ficar o dia inteiro trabalhando aqui. Por mais espinhosa, difícil, por mais tensa que às vezes seja a atividade, mas esse reconhecimento ajuda a criar esse ambiente agradável. O Carlos Alberto, mais conhecido como Carlão entre os colegas, trabalha há 23 anos na Câmara. Atualmente, ele atua como chefe de gabinete do vereador Zé Carlos. Estou há 23 anos, comecei em 2001 com o vereador Campos Filho, cumpri os 4 anos de mandatos, depois recebi um convite do vereador Zé Carlos, ao qual eu estou até agora. Como que é para você participar desse momento de confraternização, ter contato com outros servidores, funcionários? É excelente, é um aprendizado, é uma renovação do nosso dia a dia, de aprendizado, de amizade, de família, de reconhecimento, um local gostoso de se trabalhar, respeitoso, onde todas as pessoas respeitam acima de pessoa, mas como um profissional também. Isso é muito importante. A Câmara proporciona tudo isso. Nesses longos anos de vida, me trouxe isso como bagagem de experiência e a cada dia um aprendizado. Então, estou renovando meus ensinamentos dia a dia. Uma oportunidade da gente interagir com outros setores. Normalmente, cada um fica no seu mundinho, então também é um momento de socialização, é bem legal. Eu adoro trabalhar aqui, eu vim do mercado, é uma dinâmica bem diferente, mas é importante porque eu me sinto realmente fazendo algo útil para a sociedade, servindo a cidade, servindo as pessoas, então para mim é uma grande realização. Para os aniversariantes, a gente sempre deseja felicidade, paz, saúde, e que eles continuem cumprindo esse papel que é importante para a cidade de Campinas. Meio-dia mais 45 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, na última semana
Autoridades da cidade foram homenageadas aqui na Câmara Municipal com a entrega de título de cidadão campineiro e também medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. Confira como foi. Na 72ª reunião solene presidida pelo vereador Major Jaime, 15 autoridades da segurança pública de Campinas foram homenageadas. Estiveram presentes na mesa de autoridades Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal, os vereadores Major Jaime e Edivaldo Cabelo, Aguinaldo Oliveira Santos, general de brigada comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Brigada Ayanguera, Dr. Edson Geraldo de Souza, chefe da Delegacia da Polícia Federal em Campinas, Dr. Luiz Henrique Apocalipse Joia, delegado divisionário do DINTER 2, representando Fernando Bade, Dr. Licurgo Nunes Costa, delegado da Polícia Civil, atual secretário de Segurança de Pedreira, também foi um dos homenageados, além de Maria de Lourdes Soares, comandante da Guarda Municipal de Campinas. Mas eu fiz questão de vir aqui fazer essa abertura, fazer essa acolhida, dar as boas-vindas, não apenas pela qualidade das personalidades que serão homenageadas hoje, mas também pela importância que eu vejo nas instituições que os senhores representam e participam. Aquelas que compõem as forças de segurança da nossa cidade. Todos nós sabemos que a segurança pública talvez seja um dos bens mais caros da nossa população. A missão de quem atua, seja em qual instituição for, nessa área, é primordial porque significa a proteção, a defesa da vida das pessoas. E não há bem maior do que a vida de um ser humano. Foram homenageados Coronel Flávio Henrique Matos Moreira, Tenente Coronel Leandro Fernandes de Magalhães, Tenente Coronel Rodrigo Abraão Cassini, Capitão Herald Araújo Ramos, Sargento Tenente Leandro de Rezende Carvalho, Segundo Sargento Henrique Soares Dias, Delegado de Polícia Federal Alexandre Rabelo Gonçalves Costa, Agente de Polícia Federal Francisco Álvaro Severo Marques, Delegado da Polícia Civil José Antônio Carlos de Souza, Delegado da Polícia Civil Luiz Antônio Maruti, Inspetora da Guarda Municipal Vanusa Aparecida da Silva, Guarda Municipal Samuel Ferreira Porfírio, Guarda Municipal Batuel Silva de Souza, Guarda Municipal Claudinei Salgado, Policial Penal Marcos Henrique Valentim Ramos e Perita Criminal Beatriz Lee Yamamoto Aguilera. Falar dessas autoridades aqui, eu confesso que me faltam palavras, pois eles exercem um papel crucial na manutenção da ordem que nós temos aqui no hino de Campinas: progresso, progresso, progresso. Vemos na bandeira nacional, ordem que gera o progresso. E vocês que estão aqui, essas autoridades, são os responsáveis pela ordem do nosso país, são responsáveis pela ordem da nossa cidade e também todo o progresso que nós temos como cidadão, como família, como empresários, devemos isso a vocês, que cuidam da nossa segurança. Aqui a gente vê exemplos de Brasil, de cidade, de região, pessoas que trabalharam na fronteira, pessoas que continuam ainda desenvolvendo as suas missões aqui no município e na nossa região. Exemplos, muitos que já foram citados aqui, e acho que cada um, quando foi homenageado, não sei se todos escutaram, foi citado ali também uma síntese simples, né, de palavras que são verdadeiras no sentido do exemplo que a gente estava citando. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 74. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está, em definitivo, portanto em segunda análise, projeto de lei de autoria do Poder Executivo
que cria o programa Feira das Mulheres Empreendedoras, para promover ações de inclusão social e incentivo ao empreendedorismo feminino. Outro projeto que vai ser discutido e votado, este em primeira análise, é o bônus financeiro para os servidores públicos da educação ligados à Secretaria Municipal e à FUMEC. O valor vai ser pago em razão de progressiva efetividade das ações de planejamento, execução e avaliação das políticas voltadas à ampliação e qualificação do atendimento da demanda escolar, dos programas de reordenamento curricular e também de avaliação institucional nos anos de 2022 e 2023. Quer ficar muito bem informado, saber todos os projetos que vão ser discutidos e votados e saber a pauta completa? É só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br. E olha só, o Gabriel, que é o meu xará, fez as categorias de base no Guarani aqui em Campinas e hoje joga lá na Lituânia. Recebeu na casa dele o repórter André Aranha. O jogador campineiro conta como tem sido a experiência fora do país. Olha o Gabriel aí. Gabriel o quê? Aqui no Brasil eu costumava usar o Gabriel Martins e lá na Lituânia eu acabo usando o Gabriel Glugovski, que é o sobrenome que me deu a outra cidadania, né, minha dupla cidadania lituana, que muitos não conhecem o país, mas é um país muito importante para o lado báltico, na história com a União Soviética. Então, tanto é que não é Glugovski, né, é Glugauskas, mas por conta da tradução acabou ficando Glugovskis. Bom, atualmente joga no Garliava, que disputa a segunda divisão da Lituânia. É uma grande diferença, até muito por conta do clima, é muito frio. O pessoal aqui no Brasil não tem ideia de quão frio é, muita neve, a diferença climática é absurda, até para jogadores, questão de vento, muito vento atrapalha muito para jogar, treinos com neves até o joelho. E a comida é bem diferente. A alimentação é muito diferente, o pessoal lá não tem muito contato com carne bovina, então acaba sendo muito carne de porco, que aqui no Brasil não é tão comum, muita batata, muita sopa por conta do clima. E é fácil se comunicar com a galera lá ou não? Muito difícil aprender lituano, o pessoal também tem falado russo, né, por conta da União Soviética, mas hoje em dia o pessoal mais jovem acaba sendo a segunda língua principal do país, inglês, então acaba facilitando um pouco mais a comunicação. Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o país que ele joga recebe vários ucranianos. O país é muito receptivo, o pessoal da Lituânia é muito receptivo com estrangeiros, tratam muito bem, costumam escutar de onde veio, como que é, sempre perguntam muito sobre o Brasil, falam do calor, e com a Ucrânia não foi diferente, eles receberam muito bem os refugiados da guerra que estão sofrendo muito. Tive esse contato e é muito triste o que está acontecendo lá na Ucrânia. Bugrino desde o berço, o coração bate mais forte pelo Guarani. O amor que eu tenho pelo Guarani é enorme, sempre vou ter carinho e gratidão e sempre vou estar torcendo mesmo de longe. Pois é, foi aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa que o Gabriel começou a crescer no mundo do futebol. Ele fez o primeiro contrato como jogador profissional no Guarani. Ficou no Bugre de 2016 até 2022. Tanto que no Brinco ele se sente em casa. Cumprimenta todos os funcionários. O Guarani me formou como atleta, me formou como ser humano. Tenho um carinho enorme pelo clube, desde o meu avô que trabalhou aqui, o meu pai que jogou pelas categorias de base. Eu segui os caminhos dele e, graças a Deus, cheguei um pouco mais longe. Tô ainda na minha carreira. Então, meu carinho pelo Guarani é enorme, representa tudo e, se Deus quiser, um dia eu posso voltar para cá e jogar pelo Guarani. O campineiro Gabriel tem um sonho. Por enquanto, a minha cabeça está focada em voltar para a Lituânia, até porque eu tenho a vontade de representar a seleção da Lituânia como meu bisavô, que jogou na seleção. Então, eu tenho esse sonho de jogar pela seleção da Lituânia. Então, a minha cabeça ainda está voltada para a Lituânia.
voltar para lá, fazer mais alguma temporada, às vezes mais de uma, às vezes ter essa conexão com o país, aprender o idioma, que é difícil, mas eu tenho esse desafio traçado na minha cabeça. Ele tá passando férias no Brasil, vai curtir o Natal com a família. A mãe tá toda orgulhosa. Não, é muito legal porque assim, né, meu avô lituano, a minha avó também era lituana, então eu cresci num ambiente onde havia muitas remissões à comida, aos hábitos que eles tinham e a própria história do meu avô no futebol, né? E aí, de repente, meus filhos conseguem resgatar a cidadania, os dois jogaram no Guarani durante muito tempo, e surge essa oportunidade de ir para a Lituânia. Então, várias coisas do que eles me contavam nesse 1 ano que eles passaram lá, eu fazia remissões de poder relembrar situações que aconteceram com meu avô, que ele relatava, e de como também há essa mudança na Lituânia no sentido de resgatar o futebol. O futebol não é o primeiro esporte da Lituânia, mas há todo um trabalho, o Gabriel vai relatando isso, das crianças estarem começando a se interessar por esse esporte. Tem uma dificuldade com o clima lá, porque o futebol é feito ao ar livre, lá alguns meses do ano é realmente bastante frio, mas é um resgate, porque o tempo todo eles fazem remissões. Eu falava, nossa, eu comia isso quando eu era criança, porque minha avó preparava, e isso é muito legal. Quarta-feira de tempo fechado aqui em Campinas, segue a previsão de chuva para esta tarde. Mas para quem quer sol e a volta do calor, a notícia é boa, viu? Porque a frente fria, ela começa a se afastar de Campinas amanhã e com isso o sol volta a aparecer ainda entre nuvens. Mas a temperatura já sobe, viu? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, então, 30 de novembro, a gente vai se despedindo do mês de novembro com mínima de 20 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe e pode chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só, tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, acontece reunião da Comissão Permanente de Cultura. O presidente é o vereador Igor Diego. Às 5 horas da tarde acontece a primeira parte da reunião ordinária com uma explanação sobre saúde auditiva. A iniciativa é do vereador Luiz Cirilo. E às 6 horas da tarde você fica com a reunião ordinária de número 74, tudo com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continue com a nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.